todos os participantes. É com enorme satisfação que, em nome do pessoal e do Pelouro, Políticas de Serviços Financeiros da CTA, desejo boas-vindas a todos os participantes neste CPMO mais um. O CPMO mais um é uma plataforma de diálogo entre o Banco de Moçambique e o setor privado através da CTA sobre os diversos aspectos inerentes à condução da política monetária e financeira, assim como o seu impacto na melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Agradeço imensamente a presença de todos os participantes e, em especial, ao Banco de Moçambique, representado neste evento ao mais alto nível pela doutora Silvina de Abreu, administradora da mesma instituição. Este evento, portanto, o CPMO mais um, surge numa altura em que o Banco de Moçambique tem sido bastante ativo no mercado monetário e interbancário, assim como no mercado cambial, afetando indicadores com grande influência no setor empresarial, nomeadamente a taxa de juros e a taxa de câmbio. Pelo que, com este evento, pretende-se obter do Banco de Moçambique os aspectos relevantes que definem as políticas monetárias e, sobretudo, as decisões tomadas recentemente no que diz respeito à política monetária e cambial. Desta forma, vamos permitir que as informações relevantes partilhadas neste fórum sirvam de base para a tomada de decisão e formulação de estratégias de mitigação dos efeitos colaterais para a parte dos agentes econômicos moçambicanos. Sem me alongar, reitero os meus agradecimentos a todos os participantes e faço votos de que este evento seja fecundo em resultados que possam contribuir para uma melhor programação dos negócios das empresas nacionais, bem como permitir ao Banco de Moçambique colher sensibilidades e sentimentos do setor empresarial moçambicano que poderão ter de ser tomados em conta no âmbito da condução da sua política monetária e cambial. Termino por aqui, devolvendo a palavra ao moderador, neste caso, o Dr. Caldeiro. Muito obrigado, Dr. Ricardo Sengo. Gostaria agora de pedir à doutora Silvina para fazer a sua apresentação, ao que seguirá o debate. Boa tarde. Espero que me estejam a ouvir. Boa tarde, estamos a ouvir bem. Eu estou a ouvir perfeitamente. Por favor, prossiga. Inicio esta minha intervenção cumprimentando aos ilustres senhores José Caldeira, na qualidade de moderador, e Ricardo Sengo, de presidente do Pelouro de Políticas e Serviços Financeiros, e também cumprimentando aos distintos participantes neste nosso encontro virtual. Queria agradecer à CTA por mais uma vez ter impulsionado a realização deste encontro, que já fazia parte da agenda de encontros habituais entre o Banco de Moçambique e a CTA, e que conheceu uma ligeira interrupção devido à crise ou à pandemia que todos sabemos da Covid, e desta forma, na presente data e na modalidade de uma reunião virtual, conseguimos novamente estar aqui reunidos. Muito obrigada, CTA, por esse esforço de nos colocar de novo, e como já bem disse, quer o moderador, quer o presidente do Pelouro, é um encontro que vai permitir que o Banco de Moçambique possa passar para o empresariado as motivações do que estiveram por detrás das decisões de política monetária do Banco de Moçambique, e também nós podemos, como Banco de Moçambique, ouvir os empresários e as suas sensibilidades em relação
à nossa condução da política monetária cambial. Desculpem, estou a ter uns problemas técnicos para fazer... Sim, doutora Silvina, desculpe, estou a ter aqui alguma informação de que as pessoas estão com dificuldades de ouvir. Não sei se podia aproximar um bocadinho mais o microfone. Ok. Obrigada. Vamos tentar ver essas condições técnicas aqui do nosso lado. Não sei se melhorou. Peço só um segundo que nós estamos a tentar solucionar a questão técnica que está a ocorrer. Dizem que estamos a ouvir mal, e também o professor aqui não está a fazer a apresentação. Posso ter um vídeo, não? É um vídeo, sim, está aberto. Está aberto. Posso checar? Então, como estão a falar para estirar? Sim. Se vais fazer o vídeo na altura que nós estamos a falar. Sim. Bom, peço desculpas, não sei se neste momento já me estão a ouvir melhor. Conseguem me ouvir? Gostaria de saber o feedback do som. Eu estou a ouvir melhor e, por favor, prossiga. Se eu tiver alguma indicação de que não é o caso, eu dir-lhe-ei. Mas eu já estou a ouvir bastante melhor. Muitíssimo obrigado, mas talvez só para recapitular, eu estava mesmo a fazer os agradecimentos à CTA por ter impulsionado a realização deste encontro. E queria também dizer que do nosso lado aqui de Banco Moçambique, eu faço acompanhar neste encontro por alguns diretores aqui de Banco Moçambique, relevantes para a matéria. Tenho aqui comigo o diretor de licenciamento cambial, o diretor da área de mercados e gestão de reservas, o diretor de estudos económicos e o diretor das relações internacionais, para além de um da assistente de direção de estudos económicos. Voltando para a apresentação que eu já ia a iniciar, gostaria de dizer que vou repartir a minha apresentação em 3 tópicos. Vou recuar para desenvolvimentos macroeconómicos de 2020, porque considero importante nós fazermos esta visualização do que foi 2020 como um ano muito especial, até porque foi o ano 2020 que nós conhecemos um crescimento negativo, mercê da pandemia que abalou o mundo inteiro e Moçambique em particular. Farei depois a apresentação das fundamentações das medidas de políticas tomadas em janeiro de 2021. Aqui, mais uma vez, porque considero importante falar das medidas de janeiro, porque aí houve um aumento da nossa taxa de juros diretora e, por fim, na terceira parte, ia trazer para aqui as medidas de políticas tomadas no CPMO mais recente, que foi realizado na semana passada, portanto, no dia 19. Começando pelo início da apresentação, damos 2020 como um ano em que o PIB contraiu, como eu já tinha dito, num contexto macroeconómico bastante adverso, devido à Covid que se abateu a partir de março de 2020 no nosso país. Nós tivemos um impacto forte sobre a procura, que tornou-se bastante frágil, quer a nível interno, quer a nível externo, em relação aos produtos que Moçambique exporta. Tivemos também um menor impulso fiscal, que foi dado por, primeiro, baixo espaço fiscal que o Estado teve,
e também pela realocação de recursos que o Estado teve que fazer para fazer face, quer às despesas relacionadas com a estabilidade militar que nós assistimos na região centro e norte do país, quer também para cobrir despesas relacionadas com a crise sanitária da Covid-19. No quadro que apresentamos na tela, fazemos uma comparação entre os desenvolvimentos do PIB em 2020 relativamente a 2019, mostrando que nós tivemos um decréscimo ou uma contração do PIB em 1,3% no fecho de 2020, contra um crescimento de 2,3% em 2019. Ao longo de todo o ano de 2020, e nós aqui falamos dos trimestres, a exceção do primeiro trimestre em que o crescimento foi positivo, nos restantes assistimos a um PIB contraído. Tivemos dois setores apenas, que foi a agricultura e a eletricidade e água, que tiveram comportamento positivo no ano, enquanto que os demais setores registraram quedas, com destaque para o setor da indústria extrativa e da hotelaria e restaurantes. Tivemos, por isso, uma inflação que, apesar de nós termos tido um ano mau, esteve estável no final de 2020. A inflação situou-se em 3,52%, contra uma inflação de 3,50% em 2019. Digamos que o indicador de inflação que nós podemos ver aqui na tela, que não considera o IPC, portanto, sem os preços de frutas e vegetais e administrados, atingiu, na mesma altura, 5%. Este indicador é importante para efeitos da direção de condição da política monetária. O que nós tivemos com a estabilidade da nossa inflação refletiu, em grande medida, os fatores que eu trago ali na tela. Em primeiro lugar, quantifica a própria política monetária, que nós consideramos que foi bastante prudente. No ano passado, nós tivemos uma alteração em baixa face à pandemia que se abateu em abril, e na nossa sessão de junho, cumulativamente baixamos em 250 pontos base a taxa de juros diretora, que é a MIM, mais conhecida por MIM. Também reduzimos a coeficiente das reservas obrigatórias e das facilidades permanentes de cedência e de absorção de liquidez ou depósitos. Tivemos também o reflexo nesta inflação da redução dos preços dos combustíveis líquidos ao longo do ano passado, que também refletiram uma evolução favorável do preço médio de petróleo no mercado internacional. A inflação também refletiu uma contração da procura diária e uma baixa repassagem da depreciação do metical para os preços domésticos. Aqui abri um parênteses para dizer que o metical tinha-se depreciado em relação ao dólar em 21%, mas tendo em conta o valor que nós tivemos no indicador de inflação, notamos ou não vislumbramos que se tivesse acontecido uma repassagem que habitualmente acontece entre a depreciação e a inflação do país. Também refletiu as medidas de contenção dos preços administrados que foram impostas pelo governo para mitigar os efeitos da Covid na economia nacional, e realçamos, entre as várias medidas, a isenção da cobrança do IVA para os bens essenciais. Entretanto, em janeiro de 2021, o CPMO decidiu aumentar as taxas de juros da política monetária em 300 pontos base para 13,25%, aumentar a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez e de depósitos também em 300 pontos base para os números que estão na tela, e manter os coeficientes de reservas obrigatórias, e quer em moeda nacional como em moeda estrangeira.
Esta medida foi tomada pelo Banco de Moçambique, num contexto em que a instituição, com base nas ferramentas que tem, previu em alta as suas perspectivas de inflação para curto e médio prazo. E elas traduziram os efeitos da repassagem da depreciação do metical para os preços domésticos num ambiente de reabertura gradual da economia. Portanto, nós prevíamos na altura que aquela repassagem que não se tinha assistido até dezembro iria acontecer depois paulatinamente ao longo do ano. Queríamos acreditar que no ano passado os empresários não tivessem refeito os seus estoques de produtos e que teriam de começar a fazer no presente ano, e por aí também se repassaria esse efeito de depreciação. E também prevíamos o fim da vigência de parte das medidas restritivas que foram decretadas pelo Governo no ano da Covid. Também tomamos as medidas num contexto de agravamento de riscos e incertezas. Aqui nós muitas vezes e sempre chamamos a atenção aos riscos no nosso comunicado de política monetária, destacamos aqui a nível doméstico a rápida propagação da Covid, que se fez sentir muito em finais do ano passado e princípios do presente ano, a ocorrência das calamidades naturais que também são típicas do período seco do ano, e a instabilidade do período das chuvas, do período mais quente, e a instabilidade militar nas regiões centro e norte do país. Também a nível externo, tivemos em conta que os riscos e incertezas prevaleciam, e um deles ligado ao surgimento das novas vagas de infecções, que têm estado até agora a ocorrer, e novos tipos de coronavírus, que coloca todo o mundo em atenção em relação aos desenvolvimentos da Covid. Tivemos também a realçar a volatilidade dos preços das principais mercadorias e o fortalecimento do dólar no mercado americano. Agora passaria a parte em que vou abordar a fundamentação das medidas que nós tomamos mais recentemente no Comitê de Política Monetária realizado na semana passada. De abril a esta parte, nós sentimos que a conjuntura internacional tende a melhorar. Podemos considerar a reabertura gradual das economias, e está muito associada ao facto de que as vacinas estão a ocorrer nos países mais desenvolvidos e emergentes com alguma celeridade, o que tem motivado, portanto, este otimismo da retoma de crescimento, como iremos ver com alguns números mais à frente. Também a recuperação que está a acontecer no preço das mercadorias de importação e exportação de Moçambique, num contexto em que houve enfraquecimento do dólar norte-americano. Aqui apresento alguns números e alguns destes gráficos que mostram o avanço do programa de vacinas nos países avançados, de economias avançadas, com destaque para o Reino Unido, os Estados Unidos e a zona do euro, que já vacinaram 53, 46, 36% da sua população. E do lado do gráfico que temos na parte direita, assistimos também à evolução das exibições diárias a decrescerem, à exceção do que aconteceu com o caso da Índia, que foi no sentido contrário. Portanto, isto é acontecimentos a nível internacional, ligados à Covid, mas que têm impacto para nós sempre, porque nós exportamos para fora do país, obviamente temos que estar atentos ao mundo exterior. A destacar o que o World Economic Group trouxe como perspectivas, uma atualização feita em abril deste ano, em que, para o caso da economia mundial, houve uma revisão no sentido de maior crescimento para 2021 e 2022, portanto, a economia mundial
cresceria em 6 e 4,5% respectivamente. Doutora Silvina, desculpa, está a haver uma degradação no som e está a haver cortes. Já estamos a ter algumas dificuldades a entender. Um momento só, mais uma vez, vamos pedir apoio à nossa equipa técnica para perceber o que está a passar. Bom, eu não, tem interferência. Nunca dá. Bom, doutor Caldeira, eu não sei muito bem em que momento é que deixaram de ouvir, se foi neste slide ou se foi no slide anterior. Eu tive alguns cortes neste slide, mas conseguia-se, tinha alguma dificuldade, mas foi neste slide que começou alguns cortes e o som um bocado imperceptível. Portanto, acho que a partir daqui, se puder continuar a partir deste slide, e como tem os slides à vista, penso que foi possível acompanhar. Muito obrigada. Vou dar continuidade a partir deste slide. Se houver algum problema, por favor, alertem-nos imediatamente. Estava a dizer que o FMI atualizou a sua publicação do Ouro Económico para 2021 e 2022, portanto, fez essa atualização em abril e pôs uma perspectiva de melhoria no crescimento da economia mundial para 6%, portanto, aumentou 0,5%, e para 2022 também fez aumento para 4,4%. Nas economias avançadas destaca-se o crescimento que se prevê para os Estados Unidos e para o Reino Unido. No caso das emergentes e em desenvolvimento, destaca-se aqui a Índia, que apesar de estar a ter os problemas que todos sabemos, parte de uma base de 2020 de um grande decréscimo. Um momento só. Acho que tem que... já não está a fazer o slide. Peço desculpas, agora estamos com problemas para fazer o slide. Um momento só. Vamos tentar resolver esse problema técnico novo. Bom, dando continuidade aqui, trazemos a evolução dos preços das principais mercadorias. Como eu já tinha dito durante a intervenção, nós estamos a assistir a um crescimento dos preços no mercado internacional, dos produtos que Moçambique exporta. Podemos aqui ver que, em termos acumulados, até 13 de maio, temos o crescimento de gás natural, alumínio e carvão térmico. Mas também temos que considerar que, do lado dos produtos que Moçambique importa, destacamos o Brent com um crescimento que já monta a cerca de 30%. Em abril, a inflação doméstica registrou uma desaceleração. Acho que todos tiveram conhecimento que passamos a ter um indicador de inflação de 5,19 em termos anuais,
vínhamos desde junho do ano passado com o crescimento da nossa inflação, atingiu, portanto, em março o ponto mais alto de 5,76 e desacelerou em partes. Pode já querer mostrar que estamos a entrar para a parte fresca do ano, em que temos mais produtos de frutas e vegetais mais disponíveis e também temos menos intempéries nesta altura do ano. Também registramos aqui a nível da inflação core, que exclui as frutas, vegetais e os peixes administrados, um decréscimo de 6,53 para 5,9, o que foi um aspecto positivo. Para o curto e médio prazo, nós perspectivamos que teremos uma menor aceleração da inflação, a refletir a dinâmica mais recente da taxa de câmbio. Tivemos um período de apreciação da taxa de câmbio, num contexto de fraca ainda atividade económica, portanto, fraca procura. Entretanto, perante o agravamento de riscos e incertezas, com destaque para a intensificação da estabilidade militar no país, a nível interno, a maior volatilidade da taxa de câmbio que se assiste, a nível externo, uma maior flutuação dos preços dos ativos financeiros e das mercadorias, e o surgimento de novas variantes que nós temos também estado a acompanhar do coronavírus, fizeram com que o nosso Comitê de Política Monetária, reunido na semana passada, decidisse por manter as taxas de juros, neste caso a taxa mínima, a taxa da facilidade permanente e todas as outras que nós estamos aqui a ver na nossa tela, constantes, sem qualquer alteração. Portanto, o que foi um grande sinal aqui é a prudência em relação às incertezas e riscos perante a possibilidade de que eles possam se realizar ou materializar. No que diz respeito à atividade económica, a nossa avaliação é de que ela poderá registrar uma recuperação mais lenta em 2021, portanto, quando nós comparamos com as perspectivas do princípio do ano, devido à fraca procura doméstica, que ainda se mantém, conjugada com a suspensão que tivemos no tempo do projeto Moçambique LNG. Temos também aqui este gráfico que mostra-nos a comparação de 4 períodos idênticos de primeiro trimestre, desde 2018, e que mostra que as exportações, quer em 2020 como em 2021, ainda não atingiram os níveis anteriores ao que nós vínhamos tendo antes da pandemia, e também registramos um decréscimo nas importações em relação ao ano passado, o que pode querer dar sinais de que a economia não estará a recuperar como era desejado. Temos aqui a manutenção também das medidas restritivas, para mostrarmos que isso poderá também ser um fator que poderá impactar para a retoma da economia e durante níveis de vacinação, no caso de Moçambique, têm sido bastante baixos. Portanto, nós temos aí as tabelas e os gráficos que mostram que estamos a ter, felizmente, melhorias no que diz respeito aos casos de contágio, de mortes, a nível do país, que estão todos a descer, quando comparamos entre os baixos que nós já realizamos este ano, mas do ponto de vista de vacinação, o nível ainda é muito baixo. O impacto do agravamento da instabilidade militar na zona norte justifica uma recuperação mais lenta, como eu já disse, perante também uma procura que se mostra muito lenta e que nós sabemos que será bastante lenta. Por isso, apresentamos também aí a nossa perspectiva de crescimento de uma reforma mais lenta. Eu pararia por aqui, agradecendo a vossa atenção e pedindo muitas desculpas pelos problemas técnicos que tivemos. Em alguns momentos, penso que ficamos com alguma interrupção. Muito obrigado, doutora Silvina.
Eu iria agora devolver a palavra ao presidente do Pelouro, o Dr. Ricardo Sengo, para se referir ao parecer do setor privado sobre o desempenho da política monetária. Muito obrigado. As medidas tomadas pelo Banco de Moçambique em janeiro último e mantidas no último CPMO enquadram-se naturalmente naquilo que são os objetivos primários da entidade reguladora, em garantir a estabilidade da moeda nacional, controlando os fatores que têm um impacto muito grande. Falou-se aqui da inflação, da taxa do câmbio. Porém, como era de esperar, o aumento e a manutenção da taxa mínima traduziu-se na manutenção da prime rate, que neste momento está em 18,9%, que consequentemente leva com que o custo de financiamento neste país seja bastante alto e, desta maneira, limitando a procura de crédito pelas empresas nacionais, o que tem um impacto muito grande no investimento do setor privado. Por outro lado, afeta negativamente a capacidade das empresas nacionais de cumprirem com as suas obrigações creditícias junto às instituições nacionais, o que causa uma deterioração da carteira de crédito na banca comercial ao de todo. Só para ilustrar, as nossas estimativas indicam que, por esta medida, neste caso, o atual prime rate, registrou-se um aumento nos encargos de serviço da dívida em 21%, portanto, de período antes ao período depois da última revisão. Ou seja, os bancos, o setor empresarial tem que pagar as suas obrigações com os bancos com um acréscimo de 20%. Em termos globais, isso significa que os serviços de encargo da dívida aumentaram de 113 mil milhões de meticais para 138. Este é um impacto muito grande, sobretudo quando tal acontece numa situação em que as empresas nacionais registram fluxos de caixa negativos devido aos impactos da crise provocada pela pandemia da Covid-19, associado à situação de instabilidade nas regiões norte e centro do país, para além dos efeitos das calamidades naturais que assolam o país. Numa outra perspectiva, e analisando aquilo que é, de facto, o impacto da incapacidade ou baixa capacidade das empresas em fazer o serviço da dívida, nota-se que, no mesmo período, registrou-se uma deterioração na qualidade dos ativos, ou seja, na situação de crédito ao nível do país. Vou dar aqui alguns exemplos. O rácio médio de crédito vencido aumentou de 5,5 para 7,6 e o rácio médio de crédito em incumprimento aumentou de 9,7 para 10,4. Portanto, essa é uma comparação entre o último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. Durante o mesmo período, o volume de crédito à economia contraiu em cerca de 10%, ou seja, o volume de crédito reduziu de 343 mil milhões de meticais para 308 mil milhões. No que diz respeito ao mercado cambial interbancário, temos assistido, a recentes intervenções através de uma injeção de divisas no mercado nos últimos 3 meses, cuja interpretação da parte da CTA é de que esta medida visa a conter o déficit registrado neste mercado e evitar a depreciação acentuada da moeda nacional. Embora a tendência da apreciação cambial tenha um impacto positivo sobre a inflação importada, visto que o custo de importação de produtos básicos e das matérias-primas para a indústria tende a reduzir.
O setor empresarial, porém, advoga que uma queda repentina da taxa de câmbio que não tenha reflexo no desempenho da economia real tem efeitos negativos na economia. Ora, vejamos, o comportamento da taxa de juros, ou da taxa de câmbio, afetou negativamente a competitividade das empresas nacionais no que diz respeito à exportação dos seus produtos. E isso vai resultar na redução das receitas ou dos encaixes realizados pelas empresas nacionais pelas suas atividades. Tem alguns setores aqui, e notamos na apresentação do Banco de Moçambique que o setor da agricultura foi um dos dois que registrou um crescimento no ano passado, pese embora a pandemia, em 2,8%. A manter-se esta medida, e sobretudo quando se sabe que os efeitos das medidas tomadas hoje têm um impacto no futuro no que diz respeito a incentivos à produção, poderemos estar perante uma situação em que mesmo esse setor que é primário da agricultura, que tem se mostrado uma robustez face às dificuldades ou aos desafios, poderá também sofrer uma grande contração. E isso vai afetar os esforços do governo e do setor empresarial, em particular, de transformar a estrutura da economia moçambicana para uma base mais produtiva e orientada à satisfação das necessidades do consumo. Portanto, de uma forma resumida, a CET acha que as intervenções do Banco de Moçambique, através da sua política monetária, estão claramente viradas à estabilidade e poder de compra da moeda, como é esperado de uma autoridade monetária. Porém, estas medidas têm um impacto muito grande no setor empresarial, sobretudo no que diz respeito ao acesso e à inclusão financeira, à competitividade das empresas nacionais e à sua resiliência face aos desafios. Numa altura em que as mesmas enfrentam, como já foi referenciado anteriormente, os efeitos da pandemia e outros desafios que o país enfrenta. É por causa disso que sugerimos que as medidas tomadas pelo Banco de Moçambique, e sobretudo no futuro, que tenham um impacto naquilo que é o desempenho das empresas moçambicanas, deverão ser tomadas numa perspectiva que, se pelo menos tiverem que ser tomadas nessa magnitude, sejam suavizadas à medida em que permitam que as empresas desenvolvam capacidade de sobrevivência, resiliência, mas, sobretudo, estratégias e ações de mitigação dos seus impactos. Portanto, paro por aqui e devolvo a palavra ao moderador. Muito obrigado, mais uma vez, Dr. Ricardo Sengo. Chegou a altura do debate. Conforme pedi no início, gostaria que fôssemos sintéticos e diretos ao assunto, para depois também darmos a oportunidade aos oradores para responderem e reagirem àquilo que forem as contribuições aqui feitas. Ia pedir para que fizessem as contribuições verbalmente, mas aqueles que não puderem também têm a possibilidade de fazer via bate-papo, chat. Podem usar este mecanismo que eu tentarei fazer chegar também aos oradores para que possam reagir. Se, entretanto, não houver possibilidades de resposta imediata, teremos sempre a possibilidade, uma vez que esta sessão está a ser gravada, teremos sempre a possibilidade de respostas e ou comentários adicionais. E a pedir para que quem quiser intervir, dizer o seu nome e a instituição de que faz parte. Por favor, quem será o primeiro? Eu ia pedir a CTA, porque parece-me que estão todos em mute, para coordenar a possibilidade de abrir os microfones das pessoas que queiram falar, para que possam ser ouvidas. Boa tarde. Rui Pitambar, por favor, tem a palavra.
Sim, muito boa tarde. Eu sou comerciante em Cidade de Xai-Xai. Estamos dedicados na área comercial, também na parte de hoteleira. Nós estamos aqui a falar desta situação negativa, não é? Desta pandemia, desde o ano passado. E há bastante tempo que nós também estávamos à espera de um pacote com juros bonificados, não é? Porque não é fácil, nesta situação atual, não é fácil para um comerciante, o PME, os PMEs, sobrevivem com taxa de juros de 20 e tal %, não é? Nós tivemos um pacote do BNI, mas não vejo nada. Aquilo foi mesmo muito pouco e também duvido que algumas empresas empresas genuínas foram beneficiadas aí. Queria saber se futuramente o que será? Há de haver pacotes com os juros bonificados 5 a 10%? Porque eu acho pessoalmente que os PMEs, a economia, quem está a alavancar a economia, quem pode alavancar a economia, quem segura mais ao procura de emprego, quem está mais a empregar as pessoas são os PMEs. Então, como é que nós olhamos para esta causa aqui? Como é que os PMEs podem ser beneficiados? Porque na minha ótica, na nossa ótica, eu acho que os PMEs é que asseguram o mercado nacional, né? Falamos economicamente, falamos de desempregos e tudo. Então, é muito importante sabermos se será possível daqui a nada, em futuro agora próximo, que vamos ter pacotes especiais. Também faço parte do Pelouro do Comércio e Serviços, sou vice-presidente do Comércio e Serviços da CTA, Pelouro de CTA, e sou presidente da Associação Econômica Cidade de Xai-Xai. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rui Pitambar. E ouvir mais duas, e depois ouviríamos a posição dos oradores e, seguidamente, se houver tempo, reabriremos para novas inscrições. Por favor, mais duas pessoas podem tomar a palavra. Se me permite, José, aqui Simone Santi, sou presidente do Pelouro de Recursos Naturais e Energia da CTA. Só para dizer, pronto, concordo com aquela que é a visão do Ricardo Sengo sobre o feito que tem trade-off entre a política macroeconômica e microeconômica. Proteger o meticais e parabéns, porque estamos a ver aquilo que aconteceu na Nigéria e Angola com Kwanza e a Naira, foi uma perda extraordinária e de estabilidade que alimentou o mercado informal. Não aconteceu em Moçambique, o meticais mantém-se até que cresceu, mas isso em parte temos que dizer que foi em parte nas costas das empresas, porque aumentou a dificuldade de ter financiamento, aumentou a dificuldade de acesso a nível bancário. Eu gostaria de ter ponto, de remarcar ponto, e talvez, não sei se pode ser discutido hoje ou para uma reunião própria. No setor de oil and gas, que é o setor que nesse momento é o setor que tem mais estabilidade, vamos dizer, para a suspensão do projeto. As empresas moçambicanas são empresas fornecedoras de bens e serviços a nível de subcontratado, a nível que tecnicamente é chamado nível T2 ou T3. Significa o quê? Que tem uma empresa operadora, depois tem EPC contractor, e depois tem nível T1, T2, T3, que é subfornecedor. A maioria das empresas moçambicanas são nesse nível T2 a seguir. Agora, no âmbito dos projetos de oil and gas,
até ao nível T1, as empresas podem ser pagas em dólares, mas a passar do nível a seguir, não pode ser pago em dólares, vai ser pago em meticais. Agora, para a curta experiência que a nossa empresa tiveram, e muitas das empresas estão a fornecer bens, serviço mesmo importado, isso significa que as empresas moçambicanas estão a perder das 3 a 5 pontos de percentagem respeito à competitividade de outros países. Então, o assunto é utilizar nesse momento também de stand-by dos projetos para, eventualmente, no setor da energia, reconsiderar a possibilidade de usar o pagamento em dólares, mesmo para as empresas moçambicanas que estão a trabalhar nesse setor a um nível diferente. Acho que é importante porque nós, todos os empresários daqui, temos dificuldade de competitividade em base aos custos. Isso acarece, mais uma vez, o problema dos custos e temos também um problema cambial. Obrigado. Muito obrigado, Simone. Ia pedir mais alguém que queira pronunciar-se, por favor. Se não tivermos, eu iria passar a palavra aos oradores para fazer os seus comentários e tentarem clarificar ou responder às questões que foram apresentadas, enquanto os outros se preparam para intervir. Por favor, doutora Silvina ou doutor Eduardo, doutor Ricardo Sengo. Muito obrigada. Anotamos as questões. Eu ia começar por responder de uma forma muito geral à primeira intervenção do Sr. Presidente do Teor de Políticas Financeiras, para dizer que o Banco de Moçambique, de facto, tem um mandato, como ele próprio reconheceu, que o nosso mandato é um mandato relacionado com a estabilidade do metical. E nós fazemos esse mandato e temos em conta o princípio que teremos que sempre avaliar o que está por acontecer no futuro, portanto, não o que passou, mas o que vem para o futuro, para garantirmos uma antecipação nos acontecimentos. Quando nós fizemos a revisão no início de janeiro para cima das nossas taxas regulatórias, foi porque vimos e analisamos que tínhamos riscos e incertezas e, por outro lado, também tínhamos uma perspectiva de inflação que estava a ficar fora do que são as nossas expectativas de médio prazo. Portanto, elas estavam a ficar desalinhadas com o que o Banco de Moçambique tem em conta e, por isso, decidimos atuar no sentido de pôr essa taxa a um nível que permitisse controlar essa variável. Claro que a CTA, já ouvimos várias vezes esses comentários, se refere a que o Banco de Moçambique tem sempre a tendência de defender bastante a inflação na opinião da CTA, porque temos ouvido isso, mas esta é, no nosso ponto de vista, a necessidade que temos de garantir que pelo menos um dos pilares macroeconómicos seja preservado. E, nesse caso, será garantir que haja estabilidade de preços na economia. Se nós temos uma estabilidade de preços na economia, os vossos próprios clientes, vocês são empresários e têm a população em geral, como vossos próprios clientes, terão melhores condições de continuarem a comprar os vossos produtos, os vossos serviços, a um preço que está estável. Portanto, aqui vamos talvez discutir o que é melhor, porque vocês argumentam que precisam de aumentar a vossa produção e para garantir o mercado, mas esse mercado também só poderá ocorrer se nós tivermos estabilidade de preços. E nós, como Banco Central, temos esse mandato de garantir, portanto, está no nosso gene,
assim como os humanos, nós como instituição também temos esse exigente que é de garantir este pilar macroeconómico. O outro aspecto é que, como nós referimos neste comunicado último, o espaço para a política monetária também é um espaço limitado. Mesmo que nós continuássemos a investir neste momento numa baixa da taxa, como se calhar era o que os empresários previam, há uma série de aspectos que têm que ser consertados na nossa economia para que tudo o resto possa funcionar e possamos ter este desiderato que foi aqui comentado pelo Sr. Presidente do Período Financeiro. Portanto, nós só queria revisar que temos sim que garantir um dos pilares, e este pilar é o pilar que nós fazemos através da estabilidade de preços. Juntado a uma outra intervenção que foi feita para dizer que os incentivos que aqui são solicitados, que são incentivos do ponto de vista de taxas de juros bonificadas, acontecem quando o Estado tem espaço fiscal para fazer isso, ou o Estado pode conseguir angariar de parceiros internacionais algum apoio ou subvenções que se repassam para a economia com taxas de juros bonificadas. Até vocês próprios citaram o caso do BNI. Isso é uma perspectiva que não é do lado da política monetária. Tem que acontecer numa outra vertente. Então, nós não somos, o Banco de Moçambique, o único player na economia. Temos também que ter em conta esse aspecto, portanto, cada qual tem a sua função e não vem as bonificações ou os pacotes de estímulo que nós estamos a ouvir que estão a acontecer ao nível do mundo, vem também do lado do governo, mas dos governos quando têm esse espaço para fazer isso. E nós temos, neste momento, também é sabido que o espaço não é ilimitado por esse lado. A última questão que foi apresentada, que tem a ver com a necessidade de nós fazermos pagamentos na economia e aceitarmos pagamentos em moeda estrangeira, nós tínhamos assumido que este debate já tinha sido um debate bastante feito e esgotado, porque nós, como Banco Central, temos defendido que quem tem que ficar com a liquidez em moeda estrangeira são os bancos, para depois intermediarem as operações. E não cada um dos agentes económicos ficar com a sua moeda estrangeira e depois tornarmos aqui os investidores, os empresários também, a fazerem um papel de intermediários no que diz respeito à taxa de câmbio. Isso foi um debate que nós já tivemos na altura, já bem no passado, quando fizemos a revisão da lei cambial, e pensamos que já tínhamos convencido que nesta economia o metical é que deve ser a moeda de livre circulação, deve ser a moeda para ser utilizada nas transações, e tudo o que é feito em Moçambique como exportação de bens e serviços que depois degenera em divisas deve ficar no sistema financeiro, e o sistema financeiro é que deverá depois fazer a devida intermediação. E não vemos outra forma de fazermos esse aspecto que não seja assim como eu estou a descrever, sob risco de criarmos situações que já ocorrem em outras economias que não são as mais recomendadas. Depois, eu anotei um aspecto que eu gostaria, já que nós estamos aqui entre o Banco de Moçambique e assunto do outro lado também sobre questão dos empresários, a CTA, pela pessoa agora até doutor Petido, o seu presidente das políticas financeiras, defendeu que estão eu percebi, e se eu percebi mal, corrijam-me, que esta questão de o Banco de Moçambique estar a tentar defender a taxa é má para os empresários. Portanto, no sentido que nós estamos a intervir para fazer o controle da taxa de câmbio.
Queria primeiro dizer que não é política do Banco de Moçambique entrar para o mercado para controlar a taxa de câmbio. Nós fazemos algumas intervenções pontuais, porque o regime de taxa de câmbio é um regime flutuante, fazemos algumas intervenções pontuais em momentos de grande instabilidade ou necessidade de repor alguma ordem. O ano passado todo nós tivemos uma depreciação que foi paulatina e em janeiro, depois de CPMO, decidimos fazer intervenções no mercado, assumindo que era preciso repor alguma normalidade neste mercado. Mas o que nós, de facto, assistimos foi que os próprios empresários saíram em defesa, podemos assim considerar, e a Clara também ouviu isso, de que é um comportamento do Banco de Moçambique que estaria a estrangular o empresário exportador. Mas ouvimos intervenientes que penso que falam na ótica do importador, que diz que também o que o Banco de Moçambique fez, ou que está a fazer em relação à taxa de câmbio, está correto. Portanto, eu acho que nós deveríamos, do ponto de vista do CTA, talvez ter uma única percepção sobre esse aspecto, mas do nosso ponto de vista, a economia tem que funcionar com uma taxa de câmbio que seja taxa de câmbio que permita que ela não fique sufocada, nem o exportador possa ficar em demasia, portanto, a ser favorecido, nem o importador em demasia a ser desfavorecido. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre essas duas componentes. E eu percebi, só estou a reagir, porque percebi mesmo nesta reunião que estamos a ter dois pontos que não são totalmente convergentes no que diz respeito à questão da taxa de câmbio. Eu queria pedir, porque estou acompanhando aqui também os diretores, como eu já disse, vou pedir a eles, caso queiram acrescentar algum aspecto para fazer. Obrigado. Não sei se algum dos diretores alguns diretores do banco quer dizer alguma coisa. Só ia dizer que eu continuo a receber mensagens de que as pessoas estão com dificuldades de ouvir. Portanto, a qualidade não está a ser muito boa. De maneira que aquilo que puder ser feito para melhorar, eu agradecia. Obrigada. Infelizmente, vamos depois ter que perceber o que está a passar com a qualidade de som. Não sei se assim melhorou. Está a falar perto do microfone? Sim, relativamente, nós temos o microfone voando. Estamos a tentar pôr o mais próximo possível agora de mim. Muito bem. Então, vamos por... O meu problema também não me ouve perfeitamente. Não, eu ultimamente já estou a ouvir melhor e agora pareceu-me que aumentou o som, mas eu estou a receber alguns chats de pessoas a dizerem que o som está baixo. E é isso que eu, como não tenho acesso aos chats, vou-lhe dizendo. Mas pareceu-me que agora melhorou um bocado. Vamos dar continuidade. Sim, mas aqui os meus colegas, porque nós estamos na mesma sala, eles dizem que cobri as questões. Não sei se me ouviram. Sim, os seus colegas querem pronunciar-se? Eles dizem que as questões foram cobertas. Muito bem. Dizem que foram cobertas as questões. Muito bem. Então ia passar ao presidente do Pelouro, não sei se quer fazer algumas considerações, alguns comentários sobre as intervenções até aqui. Muito obrigado, doutor Caldeira. Começaria por agradecer à doutora Silvina de Abreu por mais uma vez elucidar-nos em relação às questões prementes, sobretudo as medidas tomadas pelo Banco de Moçambique. Quero só esclarecer que a CTA não está de forma nenhuma a julgar as medidas do Banco de Moçambique, muito menos avaliar se as mesmas são más ou boas.
Então, acho que quanto a isso não há discordância. O que a CTA faz, e eu acho que é no espírito deste diálogo, é trazer alguns subsídios, sobretudo em relação àquilo que são os impactos que possam surgir das medidas tomadas. Como bem eu disse, há necessidade de haver equilíbrio. Então, nós somos por esse equilíbrio, por formas a ajudar as empresas a absorverem os choques. A questão fundamental aqui são os choques e a magnitude desses choques. Então, não há nenhuma divergência, é apenas uma plataforma que nós temos e temos que partilhar aquilo que são os subsídios ou sentimento do setor privado. Quanto às questões levantadas, primeiro, a questão de financiamento das pequenas e médias empresas. Este é um assunto de prioridade para o pelouro de políticas e financeiras, políticas de serviços financeiros, digo, tal que temos como um dos pilares esta componente em especial. O nosso ensejo é poder encontrar formas inovadoras de financiamento das pequenas e médias empresas, sobretudo aquelas que operam na economia real. Temos aqui uma plataforma de diálogo à semelhança desta que neste momento estamos a levar a cabo com o Banco de Moçambique. Temos uma relação com a Associação Moçambicana dos Bancos, cujo objetivo é exatamente de permitir que as empresas moçambicanas tenham acesso ao financiamento em termos de condições mais acessíveis, incluindo a questão da taxa de juros. Tendo em consideração os fundamentos e os fatores que definem a taxa de juros. Mas também, por outro lado, existem algumas iniciativas no mercado que visam a reduzir o custo de financiamento. Há parcerias entre entidades multilaterais e bancos comerciais para esse efeito, mas também temos aqui a iniciativa do BNI, que foi referenciada, pese embora a mesma estar limitada àquilo que é o volume da capacidade creditícia que esta instituição possa oferecer no mercado. Então, reconhecemos isso, mas continuamos a trabalhar no sentido de encontrar formas adequadas de financiar as empresas moçambicanas. Por outro lado, ainda nesta componente de financiamento, e havendo necessidade de explorar o mercado de capitais, temos uma relação com a Bolsa de Valores de Moçambique e ficamos a saber que existe uma oportunidade, sim, das empresas moçambicanas, sobretudo as pequenas e médias empresas, explorarem esse segmento de mercado de capitais através de mercado terciário, ou seja, existe um mercado terciário que é mesmo estabelecido para permitir que as empresas moçambicanas, como disse, as pequenas e médias empresas possam ter acesso ao financiamento. Como CTA, através desse pelouro, estamos a trabalhar no sentido não só de disseminar e partilhar as várias formas e oportunidades de financiamento, mas também aquilo que são as nuances em termos de acesso aos mesmos. O último ponto já foi aqui respondido pelo Banco de Moçambique. O que eu posso aqui oferecer em jeito de subsídio é de que, sim, existe um risco cambial, e por conta disso, essas empresas T2, T3 gostariam de ter uma espécie de um tratamento, não é, no sentido de fazerem as suas transações em divisas. Não havendo esta possibilidade, por causa do esclarecido já pelo Banco de Moçambique, e temos que também parabenizar o Banco de Moçambique por ter restituído ao mercado a componente de derivativos financeiros, que é uma componente muito importante, porque ela permite que as empresas possam gerir a componente de risco cambial através de contratos. Portanto, são contratos que permitem às empresas adquirir divisas através de produtos específicos como os swaps e forwards. Nós, como CTA, estamos a trabalhar no sentido de partilhar um documento específico nesta matéria para ajudar as empresas, de facto, a mitigarem este risco. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ricardo Sengo. Outras intervenções, outros comentários, perguntas, por favor. Não temos mais dúvidas? Ficou tudo esclarecido? Muito bem. Isto mostra que, de facto, os oradores foram muito claros naquilo que apresentaram, os aspectos de política monetária. Houve aqui questões de caráter cambial que foram levantadas, que, apesar de ser paralelo ao assunto, tem muita relevância também para o setor empresarial, as questões cambiais. E, portanto, se não há mais nenhuma observação, não há nenhum outro comentário, não sei se há. Se não há, eu iria devolver de novo a palavra ao Dr. Ricardo Sengo para as considerações finais. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer a todos os participantes, em particular aqueles que tiveram a oportunidade de intervir. Foram aspectos bastante pertinentes e que os mesmos não se esgotam neste evento. Nós continuaremos a trabalhar no sentido de aprimorar cada vez mais a nossa atuação como pelouro de políticas e serviços financeiros e, sobretudo, aquilo que é o valor agregado que nós podemos trazer para os nossos associados. A CTA, através deste pelouro, vai continuar a trabalhar. Gostaria de agradecer a todos os participantes, mas em particular ao Banco de Moçambique, na pessoa da doutora Silvina de Abreu, por ter aceito este convite da CTA para a realização deste evento. Um agradecimento especial vai para o Dr. Caldeira pela excelente moderação. Dizia aqui que poucas perguntas significa que os painelistas cobriram da melhor maneira possível os temas aqui abordados, mas também a qualidade de moderação conta muito. Então, doutor Caldeira, o meu muito obrigado. Estes eventos vão continuar. Nós estamos comprometidos com a causa da CTA para a melhoria do ambiente de negócios neste país, mas, por outro lado, reconhecemos o papel e o valor do diálogo constante. Então, a parceria público-privada nesta vertente do Banco de Moçambique vai continuar. Nós temos um memorando de entendimento que preconiza que anualmente 2 eventos desta natureza sejam realizados. Neste caso, estamos a terminar o primeiro evento e contamos também com esta contínua colaboração do Banco de Moçambique para o segundo evento que poderá ter lugar no segundo semestre deste ano. Tendo dito isto, agradeço a todos pela atenção dispensada e votos de um bom dia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como eu disse, esta sessão foi gravada e a CTA provavelmente irá também preparar um resumo para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar ou tiveram algumas dificuldades de entender. Boa tarde e muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada.